E aí, senhoras e senhores, tudo bem? Danilo, aqui da Academia do Redator, e eu ajudo pessoas, começando do absoluto zero, a conquistarem seus primeiros R$ 1.000 dentro da área de redação freelance, que por sinal é o que eu faço hoje em dia, né? Então eu sou redator. E no vídeo de hoje, o que eu queria trazer para você que está aí me assistindo? A ideia é desenhar aqui junto com você um plano de ação totalmente prático que vai te permitir fazer a transição para a carreira de redator freelancer, tudo bem? Então eu vou desenhar aqui algumas fases, alguns passos que são necessários para você migrar, mesmo que aos poucos, para essa nova ocupação, né? Para você conseguir ganhar dinheiro escrevendo para a internet. Então vamos lá. Antes de eu entrar no assunto principal, a gente começar a elaborar esse plano juntos, o que eu preciso pedir para você? Por favor, cara, se inscreve no canal, deixa um like e, por favor, deixa um comentário aqui, vai. Porque isso me ajuda a saber se eu tô quente ou se eu tô frio, ou seja, se eu tô trazendo um conteúdo bom ou um conteúdo ruim para você, beleza? E se possível, claro, aproveita para se inscrever no grupo do Telegram, tá? Que é um canal que eu uso para mandar alguns arquivos, algumas dicas, sabe, umas coisinhas adicionais que eu não consigo passar aqui no YouTube, beleza? E também não esquece, tá? Toda segunda e toda quinta-feira, o que temos? Vídeo novo aqui no canal para te ajudar no mundo dos redatores, beleza? Então, recados esclarecidos, vamos voltar aqui para o foco da aula de hoje. A primeira coisa que eu quero esclarecer que é o seguinte, né? Por que eu estou tentando fazer esse plano de transição para você? Porque aqui, acompanhando os redatores iniciantes, eu vi que muita gente tem uma percepção equivocada de que ser um redator é simplesmente você mudar o seu perfil do Facebook, do LinkedIn, colocar lá, redator, e plim! Você magicamente agora é um profissional, um produtor de conteúdo que vai ser remunerado. Não é bem assim que a banda toca, tá? Então, se você acredita que é dessa forma, desculpa ser o cara que vai jogar um balde de água fria, mas eu tenho que te mostrar que não é tão simples, mas, né, em contrapartida, não quer dizer que seja impossível. Você só precisa ter a direção correta e seguir os passos. Então, eu tô aqui para justamente isso. Ó, esse é o caminho que você tem que seguir, então vai lá, campeão. Sabe, eu dou um tapinha e você vai andando. Beleza. E por que isso é importante? Porque as pessoas que adotam, né, essa abordagem de eu só vou mudar aqui e virei redator, elas utilizam o que eu costumo chamar de marketing de esperança. Porque elas vão lá, mudam o perfil da rede social e elas vão simplesmente sentar, cruzar o bracinho e esperar que alguma coisa vai acontecer, algum cliente vai entrar, assim como se fosse um passe de mágica. E você vai ver que para ser um redator, que para ser um freelancer, não tem essa conversinha de esperar as coisas acontecerem. Você tem que assumir a responsabilidade. Inclusive, eu já até falei sobre isso num vídeo, né? Se vocês quiserem, tá aqui no card, beleza? Mas enfim, entenda que você sendo um redator, você tem que chamar a responsabilidade e você tem que fazer as coisas acontecerem de forma ativa. Não adianta você criar um texto no LinkedIn e, beleza, e agora? Não é assim. Você tem que criar esse texto, beleza? Mas o que você vai fazer? Você vai esperar? Não. Você ativamente vai atrás das oportunidades, tá? Porque ninguém vai parar e falar, nossa, gostei de você, quero te contratar. Não, né? Talvez até aconteça isso, né? Não vou falar que não possa acontecer. Mas as chances são de que é muito mais provável que você consiga resultados indo atrás, né, dos clientes, do que os clientes vindo atrás de você, pelo menos nesse momento de início, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o documento no Word, aliás, no Google Docs, né, desculpa, e a gente vai elaborar um plano do que você precisa fazer, o que você precisa considerar para conseguir fazer essa transição, supondo que você está aí, ó, começando do absoluto zero, né? Como eu sempre falo aqui no canal, beleza? Então vamos migrar aqui agora para a telinha do computer, tá bom? Deixa eu ver, tá vendo? Tá vendo? Beleza. Então, beleza, aqui, ó, como fazer a transição para a carreira de redator. Então vamos começar com aquela frase que eu falei há pouco tempo, de que o processo é simples, mas não é fácil. O que eu quero dizer com isso? Olha, o caminho que você tem que seguir não tem mistério. Você vai ver, eu vou te apresentar tudo o que você tem que fazer, beleza. Só que isso não quer dizer que seja fácil, né, botar em prática. Tenta entender comigo. Correr uma maratona é simples. Você tem que dar um passinho de cada vez até você chegar no final. Beleza. Só que não é fácil. Você sabe que precisa dar um passo de cada vez, mas isso não torna menor a quantidade de esforço que você vai precisar aplicar para chegar até o final da maratona, entendeu? É a mesma lógica. Então, é importante colocar isso. O processo é simples. Para você fazer a transição, é simples, beleza? Mas não é fácil. Vai exigir de você tempo e esforço e energia, tá bom?
você vai ver que aqui nesse plano que eu vou traçar é mais um mapa para você não se perder. Então, a ideia é ter o direcionamento adequado. Porque o que acontece? Quando você tem um direcionamento adequado, você tem um início acelerado, que é o que eu costumo falar. Eu gosto de formar e acelerar as pessoas. Porque você pode ser um redator e se virar por conta própria. Pode, claro. Mas, se você tiver alguém te ajudando, você vai conseguir os resultados muito mais rápido, né? Então, a minha função é essa. É formar e acelerar a galera. Beleza? Então, o que eu queria começar falando? Eu quero falar que esse plano aqui, ele é dividido em 3 fases, tá? Então, são 3 fases e cada fase vai ter um conjuntinho de ações, um conjuntinho de objetivos que você precisa cumprir para então conseguir fazer essa transição, tá? Só para vocês saberem, as 3 fases são os bastidores, a gente tem a mão na massa e depois a gente tem as otimizações. Claro, eu vou explicar cada parte aqui conforme eu vou editando, mas dando uma pincelada. A parte dos bastidores, né, a fase dos bastidores, é antes de você começar a escrever. Então é a parte de preparação, é a parte dos estudos que você começa a entender como as coisas funcionam, que isso é fundamental para você poder fazer uma transição mais suave na sua carreira, tá bom? A parte de mão na massa, como o nome sugere, é você começar a escrever e começar a procurar gente, né? Clientes, no caso. E por fim, otimizações é quando você deixa de usar a redação como uma renda extra e passa, de repente, a se dedicar como o seu trabalho em tempo integral, tá bom? Esclarecido isso, vamos desmembrar com mais profundidade cada uma dessas fases. Então, como eu falei, vamos começar com os bastidores. E o que eu posso já falar sobre essa parte? É a parte que ninguém vê. E por que é importante? Quando você está pesquisando as coisas, você encontra as informações, você viu um redator aí na internet, você só vê a parte do palco, sabe? A parte do show, ele escrevendo, maravilha. Só que você tem que lembrar que todo palco, todo show, para ele acontecer, precisa de um momento de bastidor. Ou seja, o cara tem que ensaiar, o cara tem que se preparar, o cara tem que estudar. Então, os bastidores, embora você não veja ele diretamente, são todas aquelas coisas que vão te dar uma base para quê? Para você desempenhar o seu trabalho como redator. Então eu vou até escrever aqui. É a base do seu trabalho como redator. Então já falei. São os estudos. São os exercícios. Que mais? É a parte de escrita, sabe? Você se capacitar. Vou até resumir então. É o momento de se capacitar. Porque se você não estuda, se você não se prepara, você não vai conseguir fazer a sua transição, tá bom? E Danilo, o que então faz parte desse momento de bastidor, né? O que eu tenho que fazer? Quais são os passos, as atividades? Vamos começar falando assim. A parte mais interessante dos bastidores, mais importante, aliás, é você começar estudando a área de redação. E o que eu quero falar com isso? Você precisa entender o que é um redator. Então, o que ele faz, quanto que ele ganha, como ele ganha dinheiro, sabe? Entender essa parte teórica para você ver como vão ser as coisas, né? O que é a profissão de um redator, o que ele faz. Se você entende esse tipo de coisa, você já começa a se preparar para o momento ali da ação que vai chegar daqui a pouco. Outra parte importantíssima nesse momento de estudo dos bastidores é você entender os processos. Cara, você pode entender do mercado, você pode entender o que faz um redator, mas você tem que entender também todas as atividades que englobam a rotina desse profissional. Então, o que acontece? Ele tem que pesquisar? Tem. Ele tem que se organizar? Tem. Ele tem que criar? Tem. Então, você tem que ter em mente esses processos. Se você tiver tudo redondinho, você vai ver que o seu início, a sua transição, ela vai ser muito, muito mais suave. Por quê? Porque você já não está mais dentro de um quarto escuro, tentando adivinhar as atividades. Você nem começou ainda, beleza? Mas você já sabe. O redator, ele vai ser o cara que vai escrever e ele vai precisar se organizar, ele vai precisar disso, daquilo. Então, quando você já sabe, você ganha um pouco mais de quê? De confiança. E eu acho que na parte dos bastidores, o grande X é exatamente esse, sabe? Você se torna uma pessoa mais confiante. Porque se você tem ali a base teórica, você chega no momento da prática com muito mais energia, muito mais preparado, com muito mais confiança. Ou seja, você não vai ter tanto medo assim de se arriscar.
Porque você sabe, não, eu estudei, então eu sei que é assim que acontece, agora eu só preciso fazer ali na vida real. Então, não pula a parte dos bastidores. Se você está pensando em fazer a transição para a carreira de redator, entenda o seguinte, você vai precisar estudar sobre a área, beleza? E você vai precisar entender os processos. Se você faz isso, estudou, cara, você está muito mais preparado para começar. E se você me permite, outra dica importantíssima para você nesse momento de preparação, nesse momento de bastidores, leia muitos artigos de blog. Por que que isso é importante? Porque no nosso meio de trabalho, né, no mundo da internet, a gente precisa estar exposto ao quê? Ao conteúdo que a gente vai criar. Então, se você vai ser um redator que escreve blog, artigos de blog, cara, você precisa ler muitos artigos de blog. Porque você consegue entender qual é a formatação que você vai trabalhar, sabe? Então, a gente só aprende por meio da exposição repetida. Então, leia, leia, leia e leia. Cara, quanto mais você entender, quanto mais você lê artigos dentro do formato que você vai criar, cara, a sua vida como redator, como profissional, ela vai ficar muito mais simples, porque você vai estar lá escrevendo, eu li aquele artigo sobre futebol, então eu posso usar a mesma ideia. Eu li aquele artigo sobre ciências, posso aplicar o mesmo princípio, sabe? Então você começa, além de entender sobre a formatação, você começa a construir o quê? Referências para você criar os seus materiais. Vou até colocar aqui, então, leia muitos artigos para quê? Para se acostumar com o formato de blog, ok? E também para criar seu repertório de referências, beleza, gente? Então, se eu pudesse falar, essas são as etapas que compõem o seu bastidor, momento de estudo, tá? Você não vai conseguir fazer uma transição boa se você não tiver a base teórica. Impossível você conseguir se dar bem se você pular esse momento, tá? Então, no seu plano aí de transição, dedica um tempo para estudar. Eu não estou falando de ler um artigo da Rock Content, não. Eu estou falando de você ler blogs, você consome o conteúdo aqui da Academia do Redator, que tá, melzinho na chupeta para te ajudar com essa parte de estudos. E aí sim você pensa em avançar para a fase 2, que é a fase de mão na massa. Cara, como o nome sugere, aqui é hora da ação. Esse é o momento de você começar, por exemplo, a escolher o assunto que você quer começar a escrever, que é o nicho, né? Inclusive, se você tem dúvidas sobre isso, eu tenho um vídeo especificamente falando sobre nichos, tá? Para clarificar o conceito e te ajudar a escolher. Mas enfim, vou até colocar aqui, mão na massa. É a hora de começar a aplicar a sua base teórica. Então, se você estudou nos bastidores, uma hora ou outra você vai ter que aplicar. E o que que acontece? Na fase de mão na massa, eu quero partir do pressuposto que você vai começar como uma renda extra, tá bom? Então, você vai aos poucos, não precisa ir com muita sede ao pote. E nesse momento de mão na massa, o que que você vai fazer? Cara, você vai ter que criar o seu primeiro texto. Não tem para onde correr. Se você quer ser um redator, você vai ter que ter um material criado por você em formato de texto, porque é ele que vai ser o quê? Ele vai ser parte do seu portfólio. Se você não tem esse recurso, você não vai conseguir dar o seu primeiro passo, porque os clientes, eles precisam de um portfólio. Para quê? Porque é por meio dele que eles vão se conectar, que eles vão entender como é que você trabalha, como é que você amarra suas ideias, como é que você cria o seu conteúdo. Ou seja, você tem que entender, no seu plano de transição, cara, uma hora ou outra você vai precisar criar o seu primeiro texto. E aí, o que que acontece? Você tem que ficar ciente que é o seguinte, ele não precisa ser perfeito. Não exija isso de você, porque não existe esse negócio de perfeição. Ele precisa ser bom, sabe? O bom já é o suficiente para você começar. Então não se cobre. Meu Deus, eu não sei, eu não posso, não tá perfeito, não tá bonito. Cara, escreva um texto bom. Vai ser o seu primeiro ponto de partida. Então, o que pode te ajudar a aumentar as chances de criar um texto bom? Cara, escreva sobre algo que você gosta ou algo que está em alta. 2 ou 3 artigos são o suficiente. Então, beleza, você foi lá, fez o seu primeiro texto, né, que vai usar como portfólio. Agora, no seu plano de transição, você precisa. Cara, não tem para onde correr.
se cadastrar em plataformas. Por que você precisa fazer esse cadastro nas plataformas? Porque é nesse momento que você vai começar a entender como é que você negocia com o cliente, como é que você busca um projeto adequado, sabe? Você vai começar a interagir de forma mais ativa para você conquistar o seu primeiro trabalho como redator. E lembra, a gente está partindo aqui do pressuposto que você está fazendo transição suave, então a gente está começando como uma renda extra. Ou seja, na hora que você for fazer o cadastro nas plataformas, você vai procurar por um projetinho, 2 projetinhos, sabe? Você começa devagar, justamente para experimentar a sensação, né? Esse negócio de negociar, esse negócio de procurar, de interagir. Então começa devagar, não vai com sede ao pote. Então aproveita esse momento e faz o seu cadastro no Orkana, faz o seu cadastro no 99 Freelas, entre em algum grupo do Facebook. Esses 3 aqui você já começa a dar os seus primeiros passinhos e experimentar, e entender como é que é essa parada de prospectar, né, de ir atrás dos seus clientes. Então vamos supor que você fez o cadastro no Orkana, no 99 Freelas, está pronto para começar. Qual que é a minha dica para você fazer então esse momento, essa sua transição? Lembra, acabei de falar, a gente está adotando a ideia de renda extra, então começar aos poucos. A minha dica número 1 é escolha um projeto de um tema que te agrada. Então, a minha dica, tá, é essa: escolha o projeto de um tema que te agrada, ou seja, seja mais seletivo, porque o que que acontece? Se você escolher qualquer coisa só para pegar, às vezes você vai ter uma experiência ruim, né? Você vai começar na carreira de redator com o pé esquerdo, e isso pode te afastar da profissão. Você fala, nossa, é isso que é ser redator? Que bosta, não quero, vou embora. Então, seja um pouco mais seletivo e escolha temas que te agradam, tá? Coisas que você gosta, ou coisas que você não se importaria de procurar. Porque o que acontece? Se você, de repente, pega uma bomba, pelo menos é um tema, é um assunto que você gosta. Então, torna todo o processo muito mais tranquilo, muito mais fácil. E aqui, querendo ou não, eu tenho que entrar na parte de propostas. Então, você vai começar a fazer as suas primeiras propostas. Vou até colocar aqui. Vai começar a fazer suas primeiras propostas. Você tem que entender que a proposta que você vai fazer nesse começo, muitas vezes elas vão ser negadas, elas não vão ser lidas. E, gente, tá tudo bem, não se desespera porque a sua proposta não foi escolhida, porque o cara não te respondeu. Não tem problema. Aqui, nesse momento, a gente está na escolinha ainda. A gente está se expondo para ver o que acontece, o que dá certo, o que dá errado. É claro, você pode seguir dicas para melhorar as chances de resultado. Claro, tem N dicas aí, inclusive eu tenho um vídeo com 5 dicas que você pode seguir para conquistar mais projetos. Então você vai lá, vê o vídeo, aplica e vai testando. Cara, nesse momento você está experimentando. Sempre grava essa palavra, porque o início de um redator é isso, é viver o máximo de experiências possíveis para ele entender de verdade como é que é a rotina. Então, só porque uma coisa deu errada, não tem problema. Tenta de novo, tenta de novo. São experiências que você vai adquirindo que vão facilitar o seu entendimento e o seu desempenho dentro dessa área. Então, supondo que você está aí fazendo as propostas e de repente você pegou, então, fechou o seu primeiro projeto. O que você vai ter que fazer? Cara, você vai ter que escrever esse seu primeiro projeto. Então, depois de fechar o primeiro projeto, vai precisar trabalhar. E pensa o seguinte, tá? Olha aqui para mim. Se você estudou e se você praticou um pouquinho, cara, vai ser muito mais tranquilo, porque você tem a base teórica. Lembra? Você estudou nos bastidores. E na parte de criação, você já criou o seu primeiro texto, você já entendeu como é que funciona mais ou menos, beleza? Então você já está preparado. Você já está preparado. Bastidores, mais mão na massa. A carreira do redator é isso. Bastidores e mão na massa. Não tem mistério, não adianta. Em tudo que eu vou falar aqui, tudo se resume a isso. Estudo e aplicação, teoria e prática, tá bom? Sempre tenta lembrar isso. Se você tem uma base teórica boa, as chances são de que a execução, ao momento da prática, também vai ser boa, porque eles vão crescendo juntos, sabe? Os dois andam de mãozinhas dadas. E beleza. Você provavelmente, então, aqui já deve ter conquistado o seu primeiro projeto, beleza.
E lembra, estamos como renda extra. E o que acontece nesse momento? Você, supondo que você foi lá, criou seu conteúdo, entregou, o cliente gostou, agora é a hora de você parar um pouquinho e sentar e olhar. Tá, eu fiz um projeto. Tá, eu ganhei dinheiro para escrever. E como foi? A situação foi tranquila? Você achou que gastou mais tempo do que imaginava ou você gastou menos tempo? Porque o que acontece agora, nesse momento? A gente entra na fase 3, que é a fase de otimização. O que acontece nesse momento? Você observa suas atividades e tenta buscar por melhorias. Então aqui agora na parte de otimização do seu plano de transição, é a hora que você vai examinar e falar, nossa, aquele primeiro projeto que eu peguei foi tranquilo, não me consumiu tanto tempo. Eu acho que da próxima vez posso pegar 2 projetos. Então você vai lá e repete o processo. Vai no Workana, vai no 99 Freelas, vai num grupo de Facebook e busca mais projetos. E assim, o que acontece? Você, toda hora que você termina um cliente, você senta e observa o que deu certo e o que deu errado. Porque é nesse momento de avaliação que você vai começar a dar os seus passos para ir subindo de nível. Você começou lá de baixo, você estudou, fez o seu primeiro texto para o seu portfólio, buscou o seu primeiro cliente, fechou o seu primeiro projeto. Cara, agora é hora de você sentar. Deu certo? Não deu certo. Peguei coisas de mais, peguei coisas de menos. E ao observar a sua situação, né, o seu desempenho, é nesse momento que a transição ela vai acontecer de fato. Porque você tem a possibilidade de permanecer como renda extra. Você fala, não, eu peguei um projeto, mas eu consigo pegar até 5 aqui sem me atrapalhar. Beleza. Ou de repente você fala, nossa, se eu pegar 5, 6, 7 aqui, não vai ficar corrido para mim. Eu consigo me dedicar. E aos poucos você vai aumentando o quê? A sua gama de clientes. Então, quanto mais clientes, mais dinheiro e, consequentemente, mais independência no sentido de que você pode passar a ver a redação freelance como sua principal forma de ganhar dinheiro. Eu vou voltar aqui para o texto, eu vou até frisar. Otimização é o passo final da transição. Transição. E eu já até falei, né? Por quê? É o momento de observar e mudar de marcha. Ou seja, o mudar de marcha aqui é o que eu falei. Se está muito rápido, freia. Se está muito devagar, acelera. Então você, quando chega no momento de otimização, você já construiu a sua base teórica e a sua base prática. Você está mais do que pronto para fazer a transição conforme a sua realidade, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro esse plano de que é o seguinte, você precisa passar por 3 fases. Você precisa passar pelos bastidores, você precisa passar pela mão na massa e, finalmente, pelas otimizações. Quando você passa por essas 3 fases, significa para mim aqui que você entendeu toda a rotina de um redator, né? Todos os processos, todas as atividades que compõem essa carreira e você está preparado para tomar a decisão de fazer a transição. Porque você viu, a ideia desse passo a passo que eu criei é você começar com pequenas atividades, para você dando pequenos passinhos, mas sempre em direção à carreira de redator, sempre crescendo enquanto você dá esses passinhos. Não tem problema se você falar, nossa, mas hoje eu só consegui fazer não sei o quê. Cara, um passinho de formiguinha de cada vez. Você vai ver que aos poucos as coisas elas vão se somando. Você não perde nada dentro da carreira de redator. E se você quiser alguma coisa mais consistente, assim, em sentido de prazos, vamos bolar aqui alguns prazos para cada uma dessas fases. Então, prazos para cada fase da transição. Beleza, vamos lá. Bastidores, o que eu acho? Talvez 2 semaninhas seja um período interessante para você entender e construir pelo menos um princípio da sua base teórica. Então, o que você faz nessas 2 semanas estudando? Cara, lê muito artigo de blog. Veja que os conteúdos da Academia do Redator, que são sensacionais, né? Modéstia à parte. Veja conteúdos da Rock Content. Estude sobre marketing digital, marketing de conteúdo, sabe? Crie essa base teórica para você não se perder na hora que você for realmente aplicar os seus conhecimentos. Porque daí você vai entender siglas, você vai entender conceitos, formatos, tá? Então, dedica aí 2 semanas para você estudar, tá? Então, eu acho que esse é um bom prazo. Aí depois a gente vem o quê? Para mão na massa.
Aqui a gente vai ter que dedicar um tempinho um pouco maior. Eu acredito que, vai lá, um mês. Um mês seja assim um prazo bem razoável, porque você tem que lembrar que nesse momento de mão na massa, o que acontece? Você tem que escolher nicho, você tem que montar portfólio, você tem que escrever o seu primeiro texto, você tem que se cadastrar. Então são várias atividades, ok? Mas em momento algum são atividades que vão demorar muito tempo. São várias atividades, ok, mas são atividades que você pode realizar de uma forma mais acelerada. Principalmente por quê? Porque você caprichou no momento dos bastidores. Então você já tem uma direção bem estabelecida, tá? Então você não vai perder tempo. Um mês dá para você se cadastrar em trocentas plataformas, dá para você mandar trocentas propostas, sabe? E muito provavelmente você já consiga fechar o seu primeiro projeto, beleza? E depois a gente tem aqui, ó, otimização. Aí, o que eu posso falar? A vida toda. Cara, não tem como eu falar assim, não, faça a otimização só durante um mês. Ai, só durante 2 meses. Não. Se você quer fazer a transição para, de repente, realmente se tornar um redator, ou até para você melhorar a forma com que você ganha um dinheiro a mais, né, a sua renda extra, otimização é um passo constante, acontece o tempo todo. Enquanto você desempenhar o seu papel de redator, você vai precisar estar otimizando. Porque com a otimização, você se torna muito mais eficiente. Você escreve mais, você cobra mais, você tem mais clientes. Então, se você não faz a otimização, você sempre vai ficar no mesmo nível. E mesmo que você não queira ser um redator a vida toda, cara, otimiza os seus processos. Porque se você quer uma renda extra, cara, vai ser uma renda extra com muito menos esforço. Você vai ter que escrever menos e ganhar mais, sabe? São coisas que tá, não quero ser redator. Mas faça, aplique o processo de otimização para tornar a sua vida muito mais fácil, tá? Aí você decide, você quer otimizar para continuar ganhando renda extra ou você quer otimizar para de repente realmente virar redator em tempo integral. Aí você escolhe. Vou voltar aqui para a tela grande. Esse guia que a gente acabou de criar juntos aqui não é uma regra absoluta, você não precisa seguir ele à risca. É mais um conceito para você entender de uma direção que você precisa seguir. Cara, eu quero que você martele na sua cabeça que o processo de transição para se tornar um redator engloba 3 fases. Você precisa dos bastidores, você precisa da mão na massa e você precisa das otimizações. Você não consegue entrar na área de redação com sucesso se você não passar por esses 3 momentos, tá bom? Então, se você estiver começando do zero, você vai ter que passar bastidores, mão na massa e otimização. Ah, não, você já tem conhecimento. Bastidores, mão na massa e otimização. Tudo se resume a essas 3 etapas. Se você não passa por elas, você não consegue fazer uma boa transição para a carreira de redator. E você viu, não tem aqui um bicho de 7 cabeças. São atividades simples, que embora não sejam fáceis, mas que se você dedicar um certo tempo e energia, cara, você consegue tirar isso de letra. Eu já vi gente aqui que me acompanha que não tinha conhecimento nenhum de marketing, de porcaria nenhuma. Começou a seguir os vídeos, entender sobre a área, sobre os processos, aplicou e pimba, tava aí ganhando seus primeiros R$1.000 e tendo seus primeiros resultados, tá? Eu espero que você tenha entendido que a transição é muito mais uma questão de você olhar o seu cenário atual e seguir rumo a uma direção bem definida. Ou seja, você faz o seu plano, lógico, sempre levando em consideração a sua situação atual e você vai seguindo os objetivos que você marcou. Ah, estudei. Pum. Ai, criei meu texto. Pum. Ai, fiz o cadastro na plataforma. Pum. E assim por diante. Toda transição de carreira, ela requer um planejamento. E a minha ideia com o vídeo de hoje é justamente te ensinar, pelo menos te dar uma luz sobre o que você pode considerar no seu planejamento, tá bom? Às vezes, as atividades que eu falei aqui, elas não vão fazer sentido para você. Você prefere incluir outras formas, mas tudo bem. O mais importante é você entender que para você fazer uma transição, você precisa definir um plano e seguir tudo que está ali, tá? Porque é através dos planos, do seu planejamento, que as coisas elas vão ficar muito mais simples, porque você vai ter uma direção. Você não vai estar correndo com uma venda nos olhos. Você já sabe, é para ali que eu vou correr, é lá que eu vou chegar. Então, a minha dica de transição é essa, entendeu? Siga esses passos que eu apresentei, que a gente montou nesse guia, e você vai ver que aos poucos você vai perceber e falar, nossa, eu já sou redator aqui, tô ganhando dinheiro e nem percebi. Por quê? A minha ideia de transição é esse negócio suave. Não precisa ir com os 2 pés no peito. Pega um projeto, vê o que aconteceu. Pega 2 projetos, vê o que aconteceu e vai subindo até onde você se sentir confortável, tá bom? Então é importante para mim que você se sinta confortável, porque eu não quero te pressionar. Você precisa fazer isso. Não.
Olha aí como é que tá a sua rotina, como é que as coisas estão fluindo. Tá bom? Beleza. Não tá? Calma então, filho, vamos com calma. Eu não quero que ser um redator seja uma experiência traumática, eu quero que seja uma experiência gostosa, sabe? Uma coisa positiva, que você goste de fazer. Então todo esse planejamento que a gente bolou aqui junto, leva em consideração principalmente isso, indo aos poucos, mas sempre indo em frente, tá bom? Um passinho de formiguinha de cada vez, mas sempre indo pra frente, beleza? Então, eu espero que você tenha entendido a linha de raciocínio que eu adotei aqui com esse conteúdo, com esse guia. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o documento, como de praxe, né? Vou dar um tapa nele, deixar ele mais bonitinho, mais apresentável, com mais informações. E vou disponibilizar para você fazer o download lá pelo Telegram, tá? Então, fica aí o convite para você entrar e ter acesso a esse documento que eu acabei de criar, numa versão mais 2.0, mais bonitinha. E não esquece, tá bom? Ser um redator não é um bicho de 7 cabeças. É tudo uma questão de você ter as informações e principalmente ter o direcionamento correto. Esse plano de transição que a gente bolou aqui agora é justamente isso. É só um mapa que você precisa seguir. É quando você está partindo do zero. Assim, quando eu falo, eu ajudo pessoas começando do zero a conquistar seus primeiros R$ 1.000, é disso que eu estou falando. Então, eu ajudo as pessoas dando a direção. Eu falo, cara, vai por esse caminho aqui que é sucesso. E eu faço isso com a consciência tranquila, porque foram os mesmos passos, as mesmas direções que eu segui para conseguir desempenhar um bom trabalho como redator. Então, eu sei que dá certo, porque foi o meu passo a passo, foi o meu caminho. Então, se eu sei que dá certo, eu me sinto muito mais confortável em indicar a mesma rota para você, tá? Então, espero que tenha feito sentido. E se você chegou até aqui, cara, obrigado. E não se esquece, se inscreve no canal, deixa um like e, se possível, deixa um comentário aqui falando desse plano. O que você achou? Fez sentido para você? Você achou ele meio forçado, ele meio vago? Me conta. Porque às vezes você falou, não, Danilo, ficou muito superficial. Tudo bem, a gente faz uma nova aula mais aprofundada sobre isso, tá bom? De qualquer forma, o importante é ter a sua opinião aqui, me falando se você gostou ou se não gostou, tá bom? Então, acho que é isso em linhas gerais. Não esquece, tá? Toda segunda e toda quinta-feira, 7h07, sempre vídeo novo para te ajudar a conquistar os seus primeiros R$ 1.000 como redator freelancer, beleza? Então, por hoje é só, espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!